Eliminar a extrema pobreza sem descuidar da preservação da natureza. Esse é o objetivo do Bolsa Verde, instituído pelo governo federal em 2011. O programa concede R$ 300 a cada 3 meses a famílias de baixa renda que moram em áreas destinadas à preservação. Para falar sobre o Bolsa Verde, o Cidadania conversa agora com o secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Paulo Guilherme Cabral, a quem desde já agradeço a presença aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Paulo, assim, em primeiro lugar, qual é o critério para que uma família receba esse benefício? Bom, basicamente são 2 critérios. Nós trabalhamos com famílias que têm uma margem de renda de até R$ 70 mês per capita, a cada pessoa da família. Essa é uma condicionalidade, então, de renda do caráter social da família. E o outro é o componente ambiental. Essa família estão em áreas prioritárias de conservação e elas, então, têm um compromisso de manutenção dessa área. Então, uma das formas de verificar isso é se essas áreas, sejam assentamentos sustentáveis, sejam unidades de conservação de uso sustentável, se elas têm o percentual de cobertura vegetal exigido pela lei. Essa família, ela precisa estar inscrita no cadastro único, né, do governo federal. Ela pode acumular com o Bolsa Família? A intenção é exatamente essa. Nós fazemos uma complementação de ações. Nós temos o Bolsa Família, que já tem um CAD único, que já tem, então, um controle maior de participação dessa família, há um acompanhamento, há uma aplicação de outros instrumentos de política pública, o que nos dá, então, maior segurança, maior controle sobre a característica, a realidade dessas famílias. E, a partir disso, então, junto com a Prefeitura, junto com o Governo do Estado, há uma busca dessas famílias, é o chamado busca ativa, para encontrarmos essas famílias, identificarmos essa condicionalidade tanto ambiental quanto social, para que ela seja incluída no programa. Então, não basta simplesmente criar o programa, uma política pública e disponibilizar. O governo faz um esforço, então, de ir ao encontro dessas famílias para que elas sejam orientadas, sejam instruídas sobre, inclusive, os compromissos que elas assumem quando assina o termo de compromisso para serem incluídas no programa. Sobre, assim, eu queria que você detalhasse, explicasse bem quais são os locais em que essas pessoas moram, ou seja, as unidades, me parece que as unidades de conservação integral, como parques, não é o caso, aí não se recebe o benefício. São unidades em que é permitida algum tipo de exploração econômica, como as reservas extrativistas e as florestas nacionais, aí sim a pessoa recebe o benefício, né? Exatamente. Essas categorias de unidade de conservação, elas permitem o uso, elas permitem que tenham famílias residindo no interior das unidades e que façam, então, o uso sustentável da floresta, desses ambientes. Então, elas podem, dentro de um plano de manejo definido para essas unidades, fazerem uso do recurso natural, seja madeireiro ou não madeireiro. Então, a atividade dela, ela tem um uso restrito. Isso, inclusive, é uma das justificativas para ter o Bolsa Verde. É que essas famílias, muitas delas, elas têm uma condição social de extrema pobreza, exatamente porque elas não podem, por exemplo, desmatar essa área, né? Então, elas têm que fazer uso mantendo a floresta em pé. Então, o esforço que se faz é identificar famílias que estão nessa situação social para que elas, com esse ingresso, com a complementação de renda, ela possa, então, manter as características ambientais dessas áreas. E aí nós aportamos também outras tecnologias, outras políticas públicas, para que elas possam superar essa situação. Então, desde o início, quando a gente identifica essas famílias, nós estamos também trabalhando com um aporte maior de políticas públicas, fazendo, inclusive, adaptação, correção dessas políticas, para que elas se ajustem a essa realidade e as famílias possam ser efetivamente apoiadas para explorar de forma adequada, de forma sustentável esses recursos naturais, como também acessar mercado, vender essa produção e assim ter um aumento de renda. E aí elas estarão superando essa situação social que fez com que elas fossem incluídas inicialmente ao programa. Tanto quanto possível, assim, dê um exemplo de como é a exploração nos moldes do programa, ou seja, são pescadores, né, são comunidades ribeirinhas, são catadores de açaí, de babaçu, enfim, como é que eles podem viver da floresta recebendo o Bolsa Verde? Os exemplos que você deu estão exatamente corretos, estão na maioria das famílias hoje que estão incluídas no programa. Hoje nós temos cerca de 77% das famílias na região norte.
que é a região do país que tem a maior cobertura vegetal. E é onde também nós temos, através do ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, o maior número de unidades de conservação nessas categorias de reservas extrativistas, por exemplo, que permite o uso sustentável, permite que as famílias estejam no seu interior fazendo uso desses recursos naturais. Essa categoria de unidade de conservação, essas reservas extrativistas, foram criadas exatamente com essa finalidade, permitir que a população ribeirinha, que já estavam nessa região, estivesse então em áreas da União e possam fazer o uso sustentável. Esses produtos, né, no caso, como você já disse, o açaí, né, castanhas, sementes onde se retira produtos para cosméticos, né, ou produtos para uso madeireiro, inclusive, são produtos que podem, então, gerar renda para as famílias. Agora, dado a própria restrição de uso e dada ao isolamento dessas áreas, ao custo de vida que elas têm nessas regiões, elas se encontram nessa situação social. Então, o programa identifica essas famílias conjuntamente com a Prefeitura, com o Governo do Estado, inclui elas, caso elas não tivessem sido incluídas ainda no CAD único, para que elas recebam esse complemento do Bolsa Família e que a gente possa, então, junto com o Programa Brasil Sem Miséria, aportar outras tecnologias, outros conhecimentos para acesso ao mercado e, assim, ter uma condição de melhoria de renda. O benefício é concedido por 2 anos, mas pode ser renovado. Agora, como é feito o monitoramento, a fiscalização do compromisso desses beneficiários? Essa é uma das funções fundamentais do programa, que primeiro é confirmar se aquela área que a família vai ser incluída, que tanto pode ser uma reserva extrativista, quanto pode também ser um assentamento ambientalmente diferenciado, que tem um pouco das características também das unidades de conservação de uso sustentável. A primeira questão é verificar se de fato as famílias estão em áreas preservadas, que atendam então o que a legislação estabelece de percentual de reserva legal. No caso da Amazônia, a gente sabe que no caso dos assentamentos, 80% da área tem que ser área vegetada, corresponde então à reserva legal. Então a primeira verificação é essa, que é o que a gente chama do T0. Então o tempo zero, o tempo inicial, para ingresso da família, a gente primeiro faz essa confirmação da cobertura vegetal. Depois isso vem sendo monitorado ano a ano para confirmar também que não houve desmatamento. Então há esse monitoramento da cobertura vegetal. Nós estamos também fazendo agora o monitoramento amostral, que significa então ir em cada uma dessas áreas, selecionar, né, através de um processo de amostragem, um conjunto de famílias para verificar também o cumprimento dessa situação e ir além, identificar características, aspectos sociais, para ver, inclusive, a capacidade ou a necessidade que essas famílias têm para superar essa situação de extrema pobreza. Então, é uma verificação amostral que nos permitirá afinar melhor, dar uma qualidade melhor nessa informação, caso a caso, para identificar a condição de superação dessa situação. O satélite também é usado no monitoramento? Exatamente. Esse primeiro monitoramento é feito com imagem de satélite, que inclusive nós estamos então construindo uma rota de aproximação entre o Bolsa Verde e o Cadastro Ambiental Rural, porque essas áreas também terão o Cadastro Ambiental Rural, então nós poderemos, com imagens de melhor qualidade que o Ministério adquiriu, fazer esse acompanhamento. Como também associando, porque também nós temos o interesse do controle do desmatamento, né? Então essas áreas que correspondem a uma área basicamente de 2 estados de Rondônia, né, nos permite acompanhar de forma mais efetiva áreas que estão também em ambientes de pressão de desmatamento. E como o programa é nacional, nós vamos estar em todo o país, então nós poderemos então controlar, acompanhar de forma mais aproximada essa situação da cobertura vegetal, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, em todos os biomas brasileiros. Bem, uma notícia recente é a divulgação do relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, enfim, que revelou um quadro mais preocupante sobre o aquecimento global. Com relação ao Brasil, os cientistas constataram que houve uma queda no desmatamento da Amazônia entre 2008 e 2012. Certo. Mas esse relatório não consta o ano de 2013, em que houve um aumento do desmatamento. Por outro lado, também, esse relatório revela que, mais do que o desmatamento na Amazônia, o desmatamento é maior no Cerrado.
né? Como é que o Ministério, então, avalia esses números, a despeito do programa Bolsa Verde? Nós temos a preocupação em todas as regiões brasileiras, todos os biomas, né? Temos, inclusive, ações, planos de controle do desmatamento, tanto para a Amazônia como também para o Cerrado. De fato, a Amazônia já vem há alguns anos despertando maior interesse, maior investimento e aparelhando melhor, né, para que a gente pudesse ter esse controle mais efetivo. O Cerrado também é uma preocupação porque é um bioma igualmente importante, está muito relacionado com as regiões de nascentes dos principais rios brasileiros, então, né, é a caixa d'água do país, né, como se diz, e também tem uma biodiversidade de grande valor e que vem já sendo destacado e merecendo maior atenção. Nós temos, então, o programa Bolsa Verde em todo o país, inclusive para isso, para que a gente possa ter as unidades de conservação ou os assentamentos diferenciados e também as áreas que são destinadas pela Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, vinculada ao Ministério do Planejamento, para que a gente tenha condições de ter monitoramento e intervenções e, mais do que isso, apontar soluções alternativas para o uso sustentável dessas áreas. Então, essa é a grande missão nossa, junto com outros ministérios que integram o Plano de Prevenção do Controle do Desmatamento da Amazônia e também como do Cerrado, que é aportar tecnologias e melhor controle dessas áreas para que seja possível produzir alimentos, né, e também conservar esses ambientes. Foi a tônica, inclusive, do Código Florestal, de toda a discussão da atualização do Código Florestal, de verificar que isso é possível. É possível tanto atender o objetivo do aumento da produção, de garantir segurança alimentar, tanto para as populações brasileiras, que também como atingir o mercado internacional, como também conservar esses ambientes, né, que são igualmente importantes. O que a gente vê hoje, que cada vez mais se diversifica o uso dos recursos naturais para outras finalidades. Então é importante sim preservar esses ambientes para já cumprir o serviço ambiental que eles prestam, por exemplo, recursos hídricos, nesse momento que a gente está todo mundo preocupado com essa questão da segurança hídrica, é importante, seja no semiárido, seja no cerrado, ter formas de uso dos recursos naturais para que a gente possa garantir a continuidade da prestação de serviço, por exemplo, as nascentes serem protegidas, as matas ciliares, para que a gente possa ter tanto o abastecimento das populações quanto também geração de energia, né? O Bolsa Verde adota essa filosofia do pagamento pelos serviços ambientais, ou seja, o bônus para a preservação. O Código Florestal tem esse princípio também, mas me parece que para os produtores rurais que não se encontram nessa categoria, ou seja, dos beneficiários do Bolsa Verde, esse pagamento por serviços ambientais, o bônus para a preservação não foi regulamentado ainda. Exatamente. Nós temos hoje tramitando aqui no Senado e na Câmara vários projetos de iniciativa, tanto de parlamentares quanto do Executivo, para regulamentar o pagamento por serviços ambiental, né? Então, no caso, quando nós tivermos essa lei definida, nós poderemos ter um plano, um programa, uma política para fazer esse pagamento para aqueles produtores que conservam, atendem à legislação e, portanto, estão produzindo algum benefício para a sociedade, né? O mais evidente é a água, mas nós podemos falar também de biodiversidade, podemos falar de proteção do solo, podemos falar de beleza cênica, tudo isso são serviços que o produtor, à medida que ele conserva os seus recursos naturais, ele presta para a coletividade. Então é mais do que justo que ele também seja remunerado por isso, né? Então isso é que vem sendo discutido, isso está presente sim no Código Florestal, é possível, está autorizado pela lei, que o poder público venha a instituir programas para fazer esse tipo de pagamento aos produtores. Mas dê um exemplo, assim, você se referiu a algum projeto, tem algum projeto aqui no Senado tratando desse tema do pagamento de serviços ambientais? Sim, já tem projetos de iniciativa dos parlamentares também, que foram pensados por vários outros projetos que já estão tramitando, sendo analisados. E o que não impede, isso no caso é quando a gente está prevendo, no caso, a utilização de recursos da União, do orçamento público da União, para esse tipo de pagamento. Mas já acontece no país algumas iniciativas, por exemplo, de prefeituras. Há prefeituras que já desenvolvem programas nesse sentido. Aquele produtor que protege as suas nascentes, que coloca uma adicionalidade, uma área maior para a preservação das áreas de preservação permanente, as APPs, e com isso ele garante, né, a permanência dessas nascentes, porque a gente sabe que na medida que há o desmatamento, grande parte dessas
dessas nascentes, dos olhos d'água, correm o risco de secarem, de desaparecerem, né? Então, quando há essa cobertura vegetal, esse ambiente é protegido e continua, no caso, fornecendo água, por exemplo, para a represa lá de Cantareira, o sistema Cantareira, né? Tem municípios de Minas Gerais, de Extrema, que desenvolve esse programa já há alguns anos, inclusive com participação também do programa da Agência Nacional de Águas, da ANA, né, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que junto, né, aqui também no estado de Goiás também já está sendo implementado. Então, existem alguns casos dessas iniciativas que demonstram, de fato, a efetividade desse tipo de programa. Só que para a União desenvolver um programa desse, primeiro nós temos que ter uma autorização legal e isso é o que está sendo analisado no Congresso. Voltando ao Bolsa Verde, quantas famílias hoje estão sendo atendidas e qual é a meta do programa? Agora, em abril, nós vamos chegar a cerca de 59, 60 mil famílias. Isso é um número significativo, porque como nós estamos no país como um todo, né, e o país, né, o Brasil, com a dimensão que tem, então isso chama bastante atenção, né, o número de famílias que nós já incluímos. Dentro do PPA, do Plano Plurianual, que vai até 2015, a nossa previsão é chegar até 73 mil famílias a serem incluídas no programa. Podemos dar continuidade ao programa depois, né, e chegar a um público previsto de até 120 mil famílias, isso incluindo as 3 categorias. Então, tanto os residentes em unidades de conservação de uso sustentável, dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, do SNUC, como também de assentamentos diferenciados, que hoje já tem cerca de 2/3 de todas as famílias, né, dessas... Assentamento diferenciado é o projeto de reforma agrária. É, projeto de reforma agrária, só que ele tem um uso diferenciado. Ele não é um projeto de reforma agrária que permite o desmatamento da área. Ele prevê, então, o uso através de sistemas agroflorestais, de agroflorestas. Então, é um uso diferenciado, é semelhante às unidades de conservação, né? Só que no caso tem um adensamento maior. Então, por isso que se explica que no caso dos assentamentos tem 2/3 das famílias do Bolsa Verde, porque tem um maior contingente populacional dentro dessas áreas. E nós temos também as áreas dos ribeirinhos, que são áreas que são destinadas pela SPU, pela Secretaria do Patrimônio da União, né, para serem incluídas também dentro do programa. Nós falamos aqui das florestas nacionais, né? Das flonas. As flonas são locais em que o Bolsa Verde está sendo aplicado. Essas florestas, por definição, são concessões à iniciativa privada, ou seja, podem ser concedidas, me corrija se eu estiver errado, são concedidas para empresas explorarem de maneira sustentável a madeira, enfim. E me parece que isso é basicamente na Amazônia. Eu não tenho tido notícia, no início eu acompanhava o processo, de mais concessões. Quantas concessões foram feitas na Amazônia de florestas nacionais? De fato, são duas situações. Nós podemos ter nas florestas nacionais, a concessão florestal, que aí é a exploração para a produção madeireira, né? Daí nós temos alguns casos que já foram feitas concessões e outros que estão sendo encaminhados. E nós temos outros casos também de flona, onde são famílias também de atividade econômica menor, que algumas delas são público também do Bolsa Família. São essas duas situações. Então, pode ser, no caso, né, a flona destinada para os 2 usos, mas aquele que vai aderir ao programa são aquelas que também atendem ao componente, à característica social. Então, essa é uma exigência do programa. Só inclui famílias que estão nessa situação de renda de até R$70 per capita mês. Mas eu me referi agora à concessão para empresas, né? Explorar as flonas para a exploração pela iniciativa privada. O empresariado não tem demonstrado interesse nessas concessões? Não, tem sim. É um tipo de uso da floresta que exige um perfil de empresa também que tenha capacidade para fazer. Porque normalmente são áreas que são distantes, o volume também é grande, há um processo bastante competitivo também para selecionar as empresas que participam, né? E a própria regularização dessa área também, regularização fundiária dessa área. Então, são processos que são iniciais. Nós ainda não concluímos esse processo, porque ainda também um outro aspecto que influencia é o próprio controle do desmatamento ilegal. Na medida que a gente avança cada vez mais e tem acontecido isso no país, né, com o controle do desmatamento, então essa madeira ilegal, ela
fica cada vez mais difícil de ser explorada. Então, isso aumenta a chance, então, de fazer o uso de forma sustentável. Então, uma coisa leva a outra, né? Como nós estamos avançando no controle do desmatamento ilegal e que é o responsável ainda por maior parte da emissão de gases de efeito estufa, então isso para nós é uma vantagem muito grande, uma forma como você abriu aqui o programa. O controle do desmatamento leva então à diminuição dos gases de efeito estufa, que é a nossa principal contribuição, né, dentro do quadro de mudança climática. Então, tudo isso está envolvido, está relacionado. Então, quanto mais a gente controla, quanto mais a gente gera alternativas para o uso sustentável, seja através de uma concessão florestal, seja através de um programa Bolsa Verde, por exemplo, nós estamos criando condições para evitar o desmatamento. Esse, no geral, é o nosso grande objetivo, a implementação da política, do plano de mudanças climáticas para evitar a emissão de gases de efeito estufa, né, seja pelo desmatamento ilegal, né, seja por usos não sustentáveis da floresta. Voltando ao Bolsa Verde, nós sabemos que outros países também têm programas semelhantes, né? Bolívia, Austrália, Indonésia, se eu não me engano. Nós fizemos um seminário agora, recente, convidando para alguns países para a gente verificar essa situação dos programas que já estão sendo implementados. Como eu falei, o Brasil chama bastante atenção pelo número de famílias que nós já alcançamos. Então, aqui na América Latina, certamente é o maior programa hoje de pagamento, de contribuição com condicionantes tanto ambiental quanto social. Outros países da Europa, Austrália, também têm interesse em acompanhar, e nós também, porque estamos em níveis diferentes de implementação, em realidades também. De modo geral, todos têm alguma condicionalidade, né? Seja ambiental, seja social. Para nós, esse componente social, ele atende, inclusive, um dos dispositivos da Rio+20, que é exatamente trabalhar de forma associada tanto o componente ambiental quanto social. Outros países fazem uma medição da efetiva contribuição, né, que essa família, esse produtor, está prestando em relação àquele serviço ambiental, que é o que a gente não faz ainda em função da ausência dessa legislação que nós já comentamos. Quando nós tivermos, então, formas de pagamento exatamente por serviço ambiental, nós estaremos fazendo outras formas de medição para verificar o quanto que aquela família ou aquele produtor ele agrega de serviço ambiental e aí fazer um pagamento condicionado, né, a essa realidade. Então, isso são aperfeiçoamentos que nós já estamos olhando em relação a outras experiências internacionais para que a gente possa evoluir o programa e fazer uma justiça social, ambiental, em função da contribuição efetiva prestada por cada área em específico. Paulo, obrigado pelos seus esclarecimentos, né? Sucesso no seu trabalho e esperamos tê-lo em outra oportunidade aqui no Cidadania. Ok, a gente que agradece essa oportunidade de falar sobre o Bolsa Verde, falar também de alguma... Deixa a câmera 2 aberta, fazendo favor. O Cidadania conversou com o secretário de Extrativismo do Ministério do Meio Ambiente, Paulo Guilherme Cabral, sobre o programa Bolsa Verde. Não esqueça de fazer críticas e sugestões ao nosso trabalho com o telefone que aparece aí na sua telinha. Para isso, você ainda tem o site www.senado.leg.br/TV, de onde qualquer programa da TV Senado pode ser baixado, inclusive este aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.